Señoras y señores, vamos con la siguiente participación. Brasil dice presente. Así es que el señor Emanuel Dantas, experto que es en lo que es seguridad social del Ministerio de la Providencia de Brasil, pues nos presenta el siguiente tema llamado Envejecimiento, Mercado Laboral y Seguridad Social en Brasil. Bienvenido sea. Muchas gracias. Bueno, después de tantos palestrantes e eu brasileiro com meu portunhol, primeiro eu pido desculpas por meu portunhol, pero vou falar pouco despacito para que tenha a compreensão. E é honor também estar aqui, porque há mais de 4, 5 anos que não estou fazendo as ponências, porque o governo anterior eu não fiz nenhuma, e agora estou voltando às ponências. Isso para mim é um grande honor, principalmente estar aqui com a invitação de la SINAI, com a invitação de uma indicação de meu amigo Luiz Fernando, e tudo isso está aqui com presença da sociedade civil. É um grande honor, porque eu sou de governo, pero sempre digo que governos têm que estar cerca da população, terá que estar cerca da sociedade civil, hablando sempre de políticas públicas, porque a falta de informações é que é um grande problema que creio de la compreensão das políticas públicas. Então, o governo é responsável por las políticas públicas e também de fazer a informação, de estar em contato com a sociedade civil, junto da população. Dito isso, eu trago aqui informações de Brasil, informações da Seguridade Social, que a Seguridade Social verde? Sim, perfeito. A Seguridade Social em Brasil houve um cambio nos últimos anos. Bueno, Brasil é este país gigante, um país que quando olhamos, quando vemos um país gigante como o Brasil, são vários países de América junto. E existe uma população de 212 milhões de pessoas. É um país que há uma grande diferença entre as regiões, diferenças culturais, econômicas, e ao sul do país, como está o sul do país, um país mais rico de ganâncias, e há uma região muito mais desigual, que é norte e nordeste do país. E é este país que grandioso, que está agora com os avanços, bobeando com as políticas sociais.
E a Seguridade Social, que foi uma conquista da sociedade, a Seguridade Social foi criado com muita luta. É uma luta da sociedade brasileira. E com a Constituição de 88, se definiu o que é Seguridade Social. Sim. A Seguridade Social em Brasil são 3 pilares. É a previsão social, que é uma política contributiva, a assistência social e a saúde são políticas não contributivas. E esta é uma conquista muito importante. E é isto que a sociedade tem que saber. Principalmente a saúde em Brasil. A saúde em Brasil é universal. Para todas as pessoas, incluso aquelas pessoas que se vão ao Brasil, os estrangeiros que estão visitando, têm direito à saúde se estão em território brasileiro. E hoje, nós estamos com os gastos de proteção social em Brasil, em percentual de PIB. Hoje, quando hablo de proteção social, este é um conceito muito amplo, porque é um conceito que está de los benefícios assistenciais, los benefícios previsionais, e também estão as inversões em viviendas, o Bolsa Família. Então, é um conceito muito amplo. E hoje estamos aí quase 17% de inversões em relação ao PIB. É um percentual de países que são muito mais envelhecidos. Nós estamos com inversões de países desenvolvidos, de países que estão muito mais envelhecidos. Pero a saúde em Brasil, que é universal, o percentual do PIB é 4,7%. E é um percentual baixo para uma política tão importante, para uma política que é universal. Está abaixo de muitos países que não têm, por exemplo, uma política universal. Pero é uma política muito importante em Brasil, muito importante. Porque, é claro que tem seus problemas, pero é onde a assistência e muitos serviços, cuidados, muitas cirurgias, por exemplo, assistência familiar. Hoje temos assistência de mais médicos, de assistência à família. Hoje temos um sistema de saúde muito importante. Houve seus avanços, pero há muito a se conquistar.
há muito a que se avance. Pero, com o governo atual, temos muitos avanços. Temos, por exemplo, assistências em los pequenos municípios. Temos serviço de hospitais e principalmente assistência aos mais necessitados. É uma política que ela é descentralizada. É uma política que estão pactuado com os estados e os municípios. Então, os municípios e os estados recebem também recursos federais para a assistência à população. E esses são os principais programas de saúde, né? Temos hoje, que foi implementado agora com o governo atual, que se chama Brasil Sorridente, para os cuidados dentários. Temos o programa Mais Médico, que é um programa importantíssimo em Brasil, onde os médicos se vão às regiões mais difíceis, as regiões mais carentes. Temos hoje programa de atenção às mulheres, atenção na pré-natalidade. Temos programas de farmácia popular, onde as pessoas, principalmente, atendem as pessoas mais carentes com as medicinas sem custo. É um programa importantíssimo. Temos as unidades básicas de saúde, que é de estratégia de saúde à família, como a prevenção às doenças e prevenção às mulheres. É um programa importantíssimo. Há problemas? Sim, há problemas. Mas foi uma grande conquista da sociedade, uma grande conquista na Constituição de 88. É esse programa de saúde universal para todos os brasileiros e brasileiras. A assistência social em Brasil também é muito importante. Como vou mostrar mais adiante, nós vamos ver a proteção social, principalmente das pessoas idosas. Temos programas muito interessantes. Por exemplo, porque a assistência não protege não só o indivíduo, mas também protege a família, todos os membros da família. Temos benefícios eventuais, temos subsídios alimentares, alquiler de hogar social e auxílio natalidade e de morte. Temos um programa que é com reconhecimento internacional, que é o Bolsa Família, onde há assistência às pessoas que vivem na extrema pobreza. Temos um programa de erradicação do trabalho infantil, para que lá os ninhos se pongam na escola e não trabalhando. Temos atenção integral à família. Temos restaurantes populares para famílias de baixa renda. E temos um benefício que é muito importante, que se chama benefício de prestação continuada. É um benefício que está destinado às pessoas adultos maiores
que tenha 65 anos ou mais que vive em la extrema pobreza. E também é destinado às pessoas com discapacidade. É um programa muito importante e é por isso que esses programas, junto com outros programas que temos, que alavancamos economias de pequenos municípios, que salga da extrema pobreza milhares e milhões de pessoas. É o programa Bolsa Família, que está desde o primeiro governo, quando Lula foi à presidência, que criou o programa Bolsa Família porque não queria hambre, que as pessoas que moriam de hambre, deixassem de morrer de hambre, que era isso que ocorria até a década de 90. Então, é o Bolsa Família, uma atenção a toda a família, compromisso das famílias em las áreas de saúde e educação. É o pago aceito diretamente à família, sem intermediários. E a família tem todo o direito de comprar o que quiera. É uma administração entre as esferas de governo, também é uma política descentralizada, que está em los estados e em los municípios. E a cobertura nacional com base em las estimativas de famílias muito pobres. E agora vou me dedicar um pouco a falar um pouco sobre a previsão social, porque é onde trabalho. Porque a Seguridade Social no Brasil são 3 ministérios. Temos o Ministério da Saúde, o Ministério de Desenvolvimento Social e o Ministério de Previsão Social. Aqui se apagou. Não sei porquê. E este programa de previsão social, no Brasil, temos 3 tipos de previsão social. De los trabalhadores da iniciativa privada, que é o regime general de previsão social, que os trabalhadores da iniciativa privada e os trabalhadores independentes. Temos os Temos o regime próprio de previsão social de los empregados públicos e los militares. E temos também a previsão complementar, porque o regime do regime general é de reparto, que se pode ser uma complementária com seguros, né? com fundos de pensões. O regime general tem o mínimo que não se pode receber, mínimo do que o salário mínimo, que hoje é cerca de $270, e não se pode receber mais que 7.000, quase 8.000 reais, que é um pouco mais de $1.000.
Hoje também o regime de serviço público também tem um tope, né? Pero as pessoas que estão antes de 2019 se pode ganhar acima do tope, porque são serviços, há uma transição para os serviços. Aqueles servidores, funcionários que ingressaram antes de 2019. Essas são as categorias de assegurados do regime general. São os empregados públicos rurais, os trabalhadores de los puertos, os contribuyentes individuais, que são as pessoas que trabalham por conta própria, assegurados especiais e facultativos. E esta é a grande quantidade de benefício que temos para os assegurados do regime general. Jubilação por la idade, por la discapacidade, jubilações especiais, subsídios de incapacidade temporal, acidente de trabalho, salário maternidade, salário família e subsídios de reclusão, pensão por morte. Todos estes benefícios são para as pessoas que são do regime general. Não só a jubilação e não só as pessoas por mortes. Me gostaria de falar de cada um de eles, pero o tempo é muito curto para falar de cada um. Temos programas também de inclusão social que são importantíssimos em Brasil. O programa, por exemplo, de previsão social rural, que é uma política importantíssima em Brasil, que protege todos os trabalhadores rurais, mesmo sem cotizar. É um programa muito importante. Temos estímulos para a formalização dos trabalhadores de hogar, que chamamos popularmente de amas de casa, pero não é só as amas de casa. Também se um homem trabalha em regime trabalha em casa e sua mulher trabalha e o homem se trabalha nos trabalhos domésticos, também se pode cotizar com uma barra taxa de cotização. Temos incentivos para os trabalhadores independentes e um programa também muito importante que se chama Microempreendedor Individual. Este é um programa importantíssimo de inclusão social, principalmente para os trabalhadores individuais, trabalhadores independentes, as pessoas, por exemplo, que trabalham com a venda de palomitas, com a venda de coco, as pessoas que trabalham no mercado. Este é um programa destinado e se paga uma taxa muito baixa para ter sua proteção social. Temos hoje os empregados domésticos com a mesma proteção, os mesmos direitos de um trabalhador da iniciativa privada. Isso foi um grande avanço dos sindicatos dos trabalhadores domésticos. Um grande avanço. E temos proteção das pessoas com discapacidade no mercado de trabalho. Outro grande avanço, que é algumas empresas que têm uma quantidade mais grande de empregados, terá que ter empregados com discapacidade em sua empresa. E é isso que, como está hoje a previsão social do regime general. Aí hoje a despesa está em 8% do PIB.
já arrecadação está 5,5. Há um problema, sim, há um problema, pero temos que ter hoje que uma força política, uma força de trabalho e de reivindicações da sociedade, para que não se poderemos perder os direitos da previsão social e da seguridade social em Brasil. Porque se pensa que se pode, por exemplo, solucionar o problema com congelamento de salário mínimo, por exemplo, porque sempre as pessoas mais pobres. Não se pode. Temos mais soluções. E temos que pensar nisso. A proteção social em Brasil hoje está cerca de 70% de pessoas que são socialmente protegidas. O que é isto? São pessoas que recebem algum benefício de previsão social, seja serviço público, que seja de regime general, ou pessoas que estão recebendo um benefício especial, que é o benefício de prestações continuadas. Esta é a proteção social por tipo de categorias. Bora passar um pouco mais rápido, porque o tempo está... Esta é por a idade, também vou passar um pouco mais rápido, porque meu tempo está, ainda tenho muita coisa para falar. Pero a proteção social que desde 2016 vem ocorrendo uma diminuição. Exatamente quando ocorreu um problema político, as crises econômica e política em Brasil. E quando vemos que 2020, na época da pandemia, parece que houve um acréscimo, pero que não houve um acréscimo. Isto que está ocorrendo é porque diminuiu a quantidade de pessoas ocupadas. Como tinha pessoas que já vivem em mercado formal, se dá a impressão que houve um acréscimo. Não houve um acréscimo em 2020. Por contrário, a população ocupada houve uma diminuição. E os trabalhadores socialmente protegidos, igual, também se caiu. E trabalhadores que são socialmente desprotegidos, foi onde houve a maior diminuição. Por quê? Porque não estavam procurando emprego, não estavam trabalhando. Aquele trabalhador independente que se quedou em casa foi o que mais sofreu na pandemia. E os adultos maiores é uma proteção muito importante no Brasil, porque hoje estamos com os adultos maiores de 60 anos ou mais, são quase 82% de pessoas socialmente protegidas. Isso não estamos considerando pessoas, mulheres, por exemplo, que são a vezes ama de casa, pero seu marido é segurado da previsão social, poderíamos dizer que ela tem a proteção indireta. Não, é só as pessoas que recebem benefício
que seja assistencial ou previsional, que estão protegidas. E quais são os impactos de tudo isso sobre a pobreza? Proteção social retira muitas pessoas da pobreza, principalmente os adultos maiores. E aqui me gostaria de falar um pouco mais muito do contexto de envelhecimento, que foi muito falado aqui, muito discutido. Pero Brasil ha passado por um problema de envelhecimento muito rápido nas últimas décadas. Brasil ha vivido a cada década um processo muito acelerado de envelhecimento. Com todas as transições que ha passado, com transições epidemiológicas, sociossociais, transições demográficas, com a diminuição da taxa de fecundidade, a esperança de vida mais larga, todo isso, o Brasil ha passado por muitos problemas. E há vários fatores com isso que há contribuído para que hoje nós temos um país muito mais envelhecido. E existe o que a Organização Mundial de Saúde diz, né, que o Brasil está vivendo em 50 anos, estamos vivendo o que a Europa viveu, em 100 anos, o Brasil vive quase em 50 anos o envelhecimento. E bora passar um pouco, porque estávamos, por exemplo, como está o envelhecimento. Era isto que nós tínhamos, estamos agora com esse panorama, com a pirâmide da idade, e a previsão de que chegamos a isto. É muito rápido e é urgente as medidas para que tomamos, que o governo atente para as políticas das pessoas maiores. Essa é a taxa de dependência que temos hoje, né? Hoje, as pessoas de 60 anos ou mais está quase já mais de 15%. Sim. E temos todas essas políticas importantes hoje para os adultos maiores. São programas de vivienda, temos programas de cultura, programas de transporte, educação, trabalho, incluso universidade. Há estados que estão muito com dedicação para os adultos maiores. Há universidade solo para adultos maiores. Muito importante hoje esse programa. E aqui eu me gostaria, já finalizando, que a nova realidade demográfica indica que teremos mais beneficiários da Seguridade Social e um menor número de pessoas cotizantes ao sistema. Ademais, a América Latina apresenta uma das taxas de desigualdade social mais alta do mundo. O Brasil não é diferente. E não há alcançado os índices de desenvolvimento humano de outras regiões com níveis similares de envelhecimento. Este processo requer políticas públicas que não só ampliem a cobertura, que também adaptem o sistema de proteção social às novas realidades demográficas. E, nesse sentido, os países latino-americanos devem enfrentar este desafio e pensar em garantir políticas públicas de proteção social, principalmente para as pessoas maiores, incluso frente às diversidades econômicas, sociais e políticas de cada país.
Então, para finalizar a hora, já finalizando mesmo, eu digo que temos que unir políticas públicas exitosas. Os países da América têm que se unir. Quando eu digo se unir, é buscar uma parceria que seja exitosa para os países. Pensar em políticas públicas que é exitosa em um país e que podemos aplicar em outro país. E digo, Brasil, como os demais países, tem muitas políticas exitosas de inclusão social e de proteção social. Temos problema? Sim, mas estamos abertos para passar o conhecimento de políticas públicas. Muitas graças, agradeço e deixo aqui meus telefones e meu contato, porque me gusta muito falar sobre isso. Me passaria hoje mais tempo falando de muitas coisas que temos, de tantas políticas que há problemas, pero se temos uma união dos estados, se temos o conhecimento de outros países, poderemos sanar muitas coisas e poderemos ajudar uns outros países. Muitas graças e é uma grande alegria estar aqui nesse país. Muito obrigado, meu caro amigo. Muito obrigado de parte do SINAI e toda a população aqui presente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Aplauso. Agradeço. Sim. Vamos a un reconocimiento. Sim. Oh, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Emanuel Dantas, desde Brasil. ¿Cómo es, don Luis? Muito obrigado. Muito obrigado. Muchas gracias por compartir con nosotros este tan interesante tema, envejecimiento, mercado laboral y seguridad social en Brasil.